Sou Joilson, professor de matemática, ok? Hoje nós vamos estudar então conjuntos numéricos, tudo bem? Nós vamos ver algumas coisinhas na questão de conjuntos numéricos aí, tá bom, pessoal? Nós vamos analisar algumas coisas, principalmente o começo dele, o seu surgimento, tá? Como ele surgiu. Não tenho como falar como surgiram os conjuntos numéricos, ou seja, o conjunto numérico, sem antes nos determos a história dos números, tá bom? E precisamos entender que nem sempre a humanidade tinha lá os números para facilitar as suas vidas, tá bom? Veja só, sempre a humanidade teve que correr atrás de algo que facilitasse sua vida, certo, pessoal? Que estivesse sempre facilitando sua vida. E nunca parou e sempre vai ser assim, ok? Veja só, no começo não tínhamos noção então de números, tá, pessoal? Porém, nós sabemos que quando começaram a domesticar os animais, né, quando começaram a criar ferramentas para o seu trabalho, tá, eles não tinham muito o controle dessas coisas, era muito difícil o controle dessas coisas, tá bom, pessoal? Era bem difícil mesmo. Por que, professor, que era difícil? Era difícil por o seguinte, pessoal, porque não se tinha ideia de numeração. Então, ao longo da história, podemos observar o avanço da matemática e a necessidade de contar e relacionar quantidades. Fez com que o homem desenvolvesse símbolos no intuito de expressar inúmeras situações. Mas antes de chegarmos a essa questão dos símbolos, é importante eu continuar aquela historinha para que você entenda o seguinte: quando a humanidade começou a domesticar ali seus animais, então, eles não tinham essa noção, né, dos símbolos ainda. Mas, entrando nessa questão dos símbolos, nós podemos entender que eles começaram a fazer associações. Tá bom, pessoal? Como assim, professor, associações? Olha só que interessante. Se você fosse um fazendeiro, se você tivesse lá alguns animais, né, você cuidasse deles, tá? Ou você fosse um pastor de ovelhas, por exemplo, analise comigo o seguinte. Olha só, você saía com 300 ovelhas, tá, levando para pastar. E de repente o que ia acontecer? Você tinha que voltar para casa depois de levá-las ao pasto, né? E quando você voltasse, todas as suas ovelhinhas tinham que estar ali bonitinhas, bem guardadinhas, né? Mas a gente sabe que não era sempre assim, eles sempre tinham perdas e não sabiam que tinham essas perdas. Então eles começaram a associar os animaizinhos com pedrinhas, tá? Com algum objeto que eles tivessem ali. Então imagina comigo, você 300 ovelhinhas, 300 animaizinhos, você vai ter que carregar 300 pedrinhas, não é muito legal, né? É meio complicado você estar andando por aí com 300 pedrinhas ali do seu lado, né? É bem complicadinho, porém, é o que eu disse ainda há pouco, tá, pessoal? Veja só, a humanidade sempre procurou algo para facilitar a sua vida, tá? Para dar maior facilidade de trabalho para eles, para podermos fazer as coisas mais rapidamente, termos algo bom, né, para fazermos. Então veja só, eles inventaram o quê? Pegavam uma pedrinha e associavam ao animalzinho. Saiu um animal, uma pedrinha lá dentro da funda, saiu outro animalzinho, outra pedrinha e assim por diante. E quando voltava, então, tirava a pedrinha da fundinha e se sobrasse uma, duas, três ou quantas fossem, eles não tinham essa noção de quantas pedrinhas tinham ali dentro, porém eles já sabiam que aquelas pedrinhas identificavam um animalzinho que não estava ali com eles naquele momento, quando voltaram. Aí eles faziam o quê? Voltavam lá para pegar seus animaizinhos, tá bom, pessoal? Então veja só, essa foi a ideia de associação, tá? E o que mais aconteceu nesse período? Só para a gente chegar um pouco mais à frente, chegarmos lá no que nós queremos entender, tá? Olha só,
eles, depois de usarem pedras e ver que era muito difícil a utilização da pedra, porque pesava e tal, eles começaram a usar ossos. Aí faziam um risquinho no osso, outro risquinho, cada vez que ia saindo o animalzinho. E quando aquele animalzinho voltava, eles iam vendo aquele risquinho e ok, iam eliminando risquinho por risquinho, tá? De alguma forma ali, para dizer que aquele animalzinho estava presente. E se sobrasse algum risquinho, eles sabiam que o animalzinho não estava, eles tinham que ir lá também atrás buscar. Depois eles inventaram o que? Nó na corda. Ah, professor, mas já nó na corda? Teve nó na corda, tiveram os dedos, os nozinhos do dedo também, que eles começaram a utilizar, tá? Lembra, eu estou encurtando um pouquinho, tá? Para a gente entender e chegar na questão que nós nos propomos a estudar nesta aula, tá? Qual é o assunto desta aula? Conjunto numérico, mais especificamente, os números inteiros, tá bom? Então, veja só. Essa associação ainda não era 100%, ainda não era de todo bom para eles. Aí o que foi que eles inventaram então? O que foi que aconteceu? Inventaram os algarismos, pessoal, isso mesmo, aqueles algarismos que você aprendeu lá na aula com sua professora, né? De primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, aqueles algarismos eles aprenderam depois de muito tempo, eles desenvolveram. Não tinha o zero, tá? Vale a pena salientar para você que não tinha o zero, era do 1 até o 9. Quando inventaram o zero, ele deu uma ideia de infinito, infinitude, os números se tornaram infinitos, tá? Então até hoje os números são infinitos, tá bom, pessoal? Esses números são infinitos até hoje, tá bom? Nós entendemos que eles são infinitos, tá? Aí, veja só, com o início do Renascimento surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e perdas. Aí nós já estamos mais perto do nosso conjunto que nós estamos estudando hoje, tá? Veja só, eles já tinham dinheiro, já sabiam manusear o dinheiro, tá? Iam lá e compravam alguma coisa com o seu dinheiro. E aí, como saber se aquele comerciante ele está ganhando ou está perdendo? Era meio difícil naquela época, viu? A gente hoje é um pouquinho mais fácil, mas para eles era muito difícil, estava tudo começando, tá? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, pessoal, que eles tiveram que inventar um negocinho que viesse ali nos números, tá? Que acompanhasse os números. Este negocinho que eles inventaram foi muito interessante. A solução foi aplicar um sinal de mais ou menos na frente de um número, dependendo se ele representava perda ou lucro. Dependia muito do que ele estava representando. Então ia esse sinalzinho na frente, ou mais ou menos, tá? Ok? Aí que começou então a ideia do conjunto dos números inteiros, tá? Surgiu um novo conjunto dos números inteiros, surgiu neste momento. Ele é representado pela letra Z, significa Zarlen. Não sou muito bom no alemão não, mal falo umas palavrinhas em inglês, outras em francês, mas o alemão, olha, definitivamente ainda não é minha área, tá bom? Mas tá aí, Zarlen só significa números em alemão, tá bom, pessoal? Isso aí então quer dizer a letra Z está significando números em alemão e é o símbolo do nosso conjuntinho que estamos estudando hoje, o conjunto dos números inteiros, ok? Vamos relembrar primeiro outro conjunto que nós já viemos estudando até aqui, tá? Que você vem das séries anteriores estudando até aqui. Lá aqueles conjuntos, aqueles números do 0 ao 9 que vai até o infinito, esse tem um nome para ele.
Esse nome é conjunto dos números naturais, tá bom? E aqui tem algo bem interessante, pessoal, que você deve analisar. Olha essa chave que está aí. Esse conjunto tem uma chave, tá? Antes de começarem os números, eles estão entre as chaves, tá bom? Essas chaves aí me indica que isso é um conjunto numérico, tá? Isso aí é um conjunto numérico, então. Neste caso, conjunto numérico dos números naturais. Começa no zero, vai até o mais infinito, ok? Porque os números são infinitos, tá bom? Depois nós temos então aí, ó, a letrinha Z. Eita, nos deparamos com ela. Não é zebra, por favor, viu? É letrinha Z somente. Mas ela tem um risquinho ali, professor. Não, é para simbolizar que aquilo ali está fazendo parte de um conjunto de números, ok? Então aquele risquinho é para isso, tá bom, pessoal? Não é um risquinho, porque tem um risco na letra. Não, é só para dizer que nós estamos diante de um conjunto e este conjunto é dos números inteiros, tá certo? Ela também inicia e termina, né, o conjunto, entre aspas, ali entre chaves, tá bom? Ok? E olha só que interessante isso aí. Essas chaves vêm seguida de 3 pontos e também termina com 3 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, que para a esquerda ele é infinito. E para a direita, ele também é infinito. Só esses 3 pontinhos aí de cada lado estão indicando que quanto mais para a esquerda, menor é o meu número e menos infinito ele é. Quanto mais para a direita, maior é o meu número e mais infinito ele é. Ok? E outra coisa que acontece aí, perceba que nós temos o 3, mas ele não está sozinho. Esse 3 tem um sinalzinho na frente dele, sinal de menos, tá? Então ele é negativo, ok? E depois tem o 2 negativo, o 1 negativo, 0, 1, 2, 3 e aí vai até o infinito, ok? Essa então é a ideia de conjunto de números inteiros, conjunto de numeração, mais especificamente nos números inteiros. Agora veja só, onde é que eu posso encontrar eles na minha vida diária? Tem algum lugar que você pode encontrar e você já deve estar pensando, porque você é muito inteligente, eu acredito que você já está pensando onde encontrar esses números, tá? Eu tenho certeza disso, que você já está pensando nisso. Nós podemos encontrar aí, pessoal, ó. Eita, que legalzinha essa imagem, olha só, nós temos ali altitude e profundidade, ok? Nós temos ali um morro de 709 metros de altura, tá? E o último lá embaixo, o 1886 metros de profundidade. E veja que tem ali o mar, né? E o mar ali está simbolizando o zero, ponto de partida, tá, pessoal? Ok? Aí tem 0 até menos 1886 metros. E temos o 0 até 709 metros, mais 709 metros, tá? Então, nós temos aí a altura e profundidade. Tá? Olha só que legal isso aí também. Cara, eu acredito que você já viu isso aí na aula de geografia, tá? Latitude e longitude, ok? Norte, sul, leste, oeste e assim vai, né? Quanto mais para o norte, mais positivo está. Quanto mais para o sul, mais negativo está. Quanto mais para leste, mais positivo está. Quanto mais para o oeste, mais negativo está. Legal, né? Onde a gente encontra aí, ó,
o conjunto dos números inteiros, você não sabia disso, agora está sabendo, né? Se cair na prova, não vai errar, tá bom? Você precisa acertar isso aí. Olha só esse outro que eu vou colocar aí para vocês agora. Olha só, meu amigo, o que é isso, professor? Tá vendo esses númerozinhos vermelhos aí? Dá para ver, mas não dá para ver 100% os números, né? Mas dá para você ver os númerozinhos vermelhos lá, 261, 1230 e assim vai por diante. Esses vermelhos têm o sinal de menos na frente, ok? E os que estão em preto não tem sinal nenhum na frente. Olha que legal para a gente aprender isso aqui também. Nos números positivos não precisam ter o sinal de mais na frente, porque quando ele não tem nada, você já sabe que ele é positivo. Então você só vai saber se aquele número é negativo se ele tiver um sinal na frente. Legal, né? Diferencia uma coisa da outra, tá bom, pessoal? É bom você gravar isso aí também, tá? Mas deixa eu te dizer o que é essa figura que eu coloquei aí, tá? É um extrato bancário, ok? No extrato bancário do seu pai, da sua mãe, você consegue ver isso aí também, os números inteiros, eles estão presentes em nossas vidas. Sabe onde mais que está presente? Na nossa temperatura. Aqui em João Pessoa, ok? Nós só chegamos a ter aí positivo, nunca temos aqui negativo. Agora em Santa Catarina, já morei também, no Paraná, já peguei lá, minha gente, olha, eu vou dizer, viu, frio, mais frio mesmo, gente. Olha só quanto eu peguei, eu já peguei 2 graus abaixo de zero. É feio, para dormir é muito bom também, é bem gostoso para dormir, mas é muito frio, tá? Então nós temos o negativo e o positivo também nessa questão de temperatura. Você pode observar bem isso, ok? Espero que você esteja gostando. Reta numérica, para finalizar nossa aulinha de hoje. A reta numérica, pessoal, só vai me mostrar os números e a direção dele, tá? Então veja essa retinha que aparece aí para vocês agora. E observe que dos dois lados dela tem ali uma setinha. O que é isso? Para dizer que ela é infinita para a direita e infinita para a esquerda. Ela é infinita para ambos os lados. Para os dois lados ela é infinita, ok? É só para isso que está ali essas duas setinhas, tá bom? Olha só aí como é que se forma então o conjunto dos números inteiros nesta reta numérica. Ele começa lá, ó, 0 é o ponto de partida, ok? Aí se nós formos para a direita, nós temos todos os números positivos. Se formos para a esquerda, temos todos os números negativos. E é interessante você perceber que do 0 vem o 1. É comum, eu percebo em alguns alunos, quererem colocar o seguinte, 0, 10, 9 e quererem ir diminuindo no negativo, quando na verdade vai aumentando, entre aspas, tá? Vai aumentando o número, mas diminuindo a profundidade, mas diminuindo a temperatura, tá? É isso que vai acontecendo, mas vou começando a dever para o banco e este é um problema muito sério, ficar devendo para banco, tá bom? Isso nós precisamos cuidar, certo, pessoal? Ok? Então essa é a questão que nós temos de números inteiros para hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.